Quando até os santos se vão, o que a morte do Papa Francisco nos ensina sobre a finitude. Há momentos na história que nos obrigam a pausar, respirar fundo, refletir. A morte do Papa Francisco é um desses momentos. Não se trata apenas do fim de uma vida, mas do silêncio súbito de uma das vozes mais compassivas e humanas da nossa era. E em tempos barulhentos, onde o ruído toma o lugar da verdade, perder uma voz assim é como perder um farol no meio do mar revolto. Mas o que a morte de um Papa pode nos ensinar sobre nós mesmos? Ela nos lembra da nossa própria finitude. Lembra que até os maiores, os mais sábios, os mais espirituais, também descansam. O corpo se curva, o coração para. O espírito retorna ao seu ponto de origem. Somos todos pó, como disse o livro de Eclesiastes, e ao pó voltaremos. Mas entre esses dois pontos, nascer e morrer, há uma jornada sagrada. E o que fazemos com ela? Papa Francisco, antes de ser Papa, era apenas Jorge Mário Bergoglio, filho de imigrantes, um homem comum que escolheu servir. E nessa escolha, encontrou sua missão. Assim como ele, você também foi chamado, não para se tornar Papa, mas para se tornar pleno, para liderar sua própria casa, para cuidar de sua mente, do seu coração, da sua fé. A morte de um líder espiritual tão grande não deve nos trazer apenas luto, deve nos provocar mudança, porque há um momento em que a fé precisa deixar de ser algo herdado e se tornar algo vivido. Francisco foi um Papa que pediu compaixão, que clamou por humildade, que preferiu a simplicidade ao luxo. E mesmo doente, seguiu firme, mostrando que não se trata do quanto vivemos, mas de como vivemos. Ele não foi um Papa perfeito, nenhum homem é, mas foi um homem que buscou a verdade com coragem. E talvez essa seja a maior herança que ele deixa. Em um mundo onde a verdade é distorcida, onde os homens fogem do silêncio, onde a alma se perde entre distrações, Francisco nos ensinou a voltar ao essencial, a cuidar dos pobres, a ouvir os pequenos, a valorizar o hoje, a encontrar Deus não apenas nas igrejas, mas nas ruas, nos gestos, nos olhares. E agora que ele partiu, a pergunta que fica é: você está pronto? Pronto para viver de forma tão verdadeira que a sua morte também se torne um marco de luz para os que ficam? Pronto para abandonar a vaidade, o orgulho, a pressa? Pronto para parar de adiar quem você nasceu para ser? Porque a morte não avisa, não marca a hora, e quando ela chega, é tarde demais para mudar. O Papa Francisco partiu, mas sua partida nos lembra que ainda estamos aqui, ainda há tempo para recomeçar, ainda há espaço para ser diferente. Viva com propósito, ame com profundidade, ore com sinceridade, e que quando o seu tempo chegar, como o dele chegou, possam olhar para a sua vida e dizer: a presença dele fez diferença neste mundo.